Muito prazer, eu me chamo Juan e sou estudante de medicina. Afinal, mas que diachos é o método PBL? É isso que a gente vai conversar hoje. Então, pega o seu café, pega a sua água e vem conversar comigo. Antes que o vídeo comece, se você não me segue nas redes sociais, no link abaixo vai ter todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo aquilo que você precisa. E além do mais, tem duas apostilas, uma apostila paga, que é a Matemática Top 10, que vai te auxiliar no conhecimento da matemática, dos 20 assuntos que mais caem dentro da matemática, dentro das 10 áreas mais cobradas, e também possui um e-book para você saber exatamente aquilo que você deve estudar para o Enem. E também eu coloquei canais de referência no YouTube para que você assista. Então você vai ter o conteúdo ali que você deve estudar, e tem canais já linkados na frente, escrito clique aqui em vermelho, você vai clicar ali, automaticamente é redirecionado para um canal no YouTube, e você pode estar fazendo o seu estudo de uma maneira muito mais rápida, efetiva, sem ficar procurando professor, qual professor tem uma melhor didática. Eu coloquei ali diversos professores para que vocês possam estar aprendendo. Então é isso, não perca essa chance. Entre agora no link e confira minhas redes e os materiais disponíveis para vocês. O método PBL ele foi criado em 1969 na Universidade McMaster, lá no Canadá. E apenas na década de 1990 que foi implantado este método no Brasil. E ainda tem universidades que não possuem completamente este método implantado, sendo universidades tradicionais mesclando com o método PBL. O que significa PBL? PBL, as siglas são PBL, Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas. Justamente é isso que se baseia o aprendizado pelo PBL. Nós criamos um problema, um caso clínico hipotético, e a partir deste caso clínico hipotético, nós vamos levantar hipóteses, analisamos este caso, levantamos hipótese, em casa os alunos estudam e retornamos outro dia. Exemplo, ocorreu na segunda, na quinta, terça, etc. Depende do dia da aula, nós retornamos, ali mais ou menos um dia após, retornamos com aqueles problemas sanados e debatemos estes conteúdos. O método PBL, ele foge daquele ensino tradicional que possuímos. Qual é esse ensino? O que a gente tem na escola. O professor fica lá na frente explicando o conteúdo e você fica ali sentado aqui assim, ó. E morreu. Desse jeito. Porque você não presta atenção no conteúdo e isso eu sei. Bom, o PBL, ele muda isso aí, ele quebra essa barreira. O que o PBL propõe? Não ter ali o professor, de fato, somente passando o conteúdo, mas o aluno sendo o proporcionador do seu conhecimento. Então, o aluno que ele corre atrás do conhecimento, claro, com a instrução do professor. Mas no método PBL, nós não chamamos o professor de professor, e sim de tutor, porque ele está ali para dar o caminho e não dar pedra na mão. A gente corre atrás, ele mostra por onde a gente tem que percorrer e como se baseia o método PBL. Nós vamos possuir um tutor, que é o professor, mas não chamamos ele de professor, mas sim de tutor. Nós possuímos um relator, esse relator é quem vai escrever os problemas no quadro, e temos também o coordenador. O coordenador é quem vai ajudar a coordenar aquela tutoria. E a tutoria é formada entre 10 a 15 alunos. É um grupo reduzido. A minha sala possui 65 alunos. Então, 60, 65 alunos. Então, nós dividimos. Cada tutoria fica em torno com 10 a 15 alunos e um tutor, que é um professor. Que, logicamente, ele não vai estar ali na frente instruindo, dando uma aula, com slides, passando conteúdo, para que você fique lá paradão assim, observando e apenas ouvindo ele falar. Não. O que acontece? Nós vamos possuir o relator, que ele vai escrever os problemas, o coordenador, que vai ajudar a coordenar, ele vai guiar, falar, olha, agora você fala, e coordenar todos aqueles 10, 12, 15 alunos a falarem, fazer com que todos falem para que cada um pontue e ganhe nota. E como se baseia o método PBL? Nós possuímos um caso clínico problema hipotético, a qual nós vamos ler este caso clínico, vamos levantar hipóteses, levantar perguntas sobre esse caso clínico, explicar o que entendemos ou não entendemos previamente daquele caso clínico, e o tutor, que é o professor, ele vai estar guiando a gente para que a gente consiga levantar as perguntas corretas, para que em casa os alunos estudem e voltem em outro dia, daqui um dia, 2 dias, dentro ali do horário de aula, e resolva e responda aquelas perguntas, cada um com o seu tutor. Então, por exemplo, estamos estudando um caso de pulmão. Nós vamos ler o problema de pulmão,
vamos levantar as hipóteses, explicar o que alguém não saiba. Temos ali dicionários que podem nos auxiliar a explicar termos, conceitos que a gente não conheça. Explicamos esses termos caso ocorra alguma dúvida, e quem faz isso é o coordenador, que ele vai estar guiando aquela tutoria, guiando aquele caso problema. Explicamos o que há de dúvida e seguimos para levantar as hipóteses. E aí o tutor é fundamental nesse ponto, porque os alunos vão começar a ler o caso clínico e levantar os problemas. E o tutor ele vai falar, opa, peraí, esse problema aqui não. Olha, vamos botar esse termo dessa forma. Vamos estudar isso, mais isso. Entendeu? Então, ele vai estar guiando ali os problemas chaves que devemos estudar para que a gente não passe além do que deve ser estudado e nem estude a menos. O tutor não passa para nós os problemas a qual devemos estudar. Ele deixa com que levantemos esses problemas, levantemos essas hipóteses. Em casa, nós, depois de escrevermos ali os objetivos, essas hipóteses, ler o texto e escrever, vamos para casa, estudamos e aí sim solucionamos. Voltamos para a sala e discutimos. E aí o tutor vai avaliar aquele segundo encontro. O primeiro encontro, ganhamos um ponto de abertura do problema e no outro, ganhamos uma pontuação também por fechamento do problema. E claro, cada um tem que falar, tem que contribuir, tem que dizer o que acha, o que pensa, o que estudou. Então nós estudamos e fechamos o caso ali. No dia que nós fechamos o caso, nós abrimos um outro e se repete todo o processo. Lê o caso, esclarece, não tem dúvida nos termos, levanta as hipóteses, levanta as perguntas e fechamos os objetivos para que a gente possa estudar em casa. É isso que se baseia o método PBL, fazendo com que o aluno seja um aluno mais ativo na busca pelo conhecimento, e não apenas o professor ali na frente explicando algo que o aluno muitas das vezes nem vai prestar atenção. É isso, finalizamos por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.